Glória a Deus. Aleluia. Os amados abriram em Tiago 4, 7. Quem abriu, dá um amém. Amém. Quem não abriu, diz não, amém. A gente não abriu ainda. Vamos lá. Eu queria pedir, por gentileza, que quem abrisse se colocasse de pé. Abre aqui, Nico. Tiago. Mateus, acho que. Vamos lá. Tiago 4, 7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos ler mais uma vez? Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Glória a Deus. Agora vamos dar um pulo para Mateus 4, 10 e 11. Versículo 10. Abriu? Vou esperar vocês abrir. Mateus 4, 10 e 11. Amém? Amém, Jesus. Então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Versículo 11. Então o diabo o deixou e esses chegaram os anjos e o serviram. Pode sentar dando glória a Deus e Aleluia. Irmãos, nesses dois textos que lemos, no primeiro Tiago 4, no versículo 7, o escritor, ele nos alerta para que estamos sujeitos somente a Deus, para que possamos estar firmes e resistir às tentações do diabo, e ele fugirá de vós. E lá em Mateus 4, Jesus nos ensina como resistir ao diabo e nos prova que resistindo ao diabo, ele foge. No momento que Jesus fala, o diabo pede, Satanás, ele tenta Jesus durante 40 dias e 40 noites. E a Bíblia só relata 3 tentações. A última é essa, que Satanás amostra todos os reinos do mundo a Jesus e diz o seguinte: Jesus, tudo isso eu te dou, se tu prostrar somente uma vez, me adorar. Essa foi uma das tentações mais fortes, pois mexe com a adoração. E Satanás, desde o início, o intuito dele é roubar a adoração que é de Deus. É roubar a adoração que pertence somente ao nosso Deus. Lá no livro de Ezequiel 28, nós aprendemos que Satanás era o anjo da guarda ungido, era um querubim ungido. Ele era um querubim qualquer como outro. Deus não escolheu ele por ser mais bonitinho, não. Todos os querubins eram iguais. Tinham 4 faces, tinham 4 asas, 2 cobriam os pés e com 2 eles voavam. Isso era no livro de Ezequiel. Nos primeiros 10 versículos, entendemos as funções dos anjos e como os anjos eram. Eles não andavam aleatoriamente, eles andavam no próprio eixo, em direção às 4 faces. Andavam para frente, para o lado direito, para o lado esquerdo e para trás. E todos os querubins eram iguais. E Jesus de Deus, ele vai lá e escolhe um, tinha lá onde? Deus vai lá, você. E pegou esse e colocou no alto, para que toda a adoração dos anjos passasse por esse querubim e ele transmitisse a adoração para Deus. Então, no livro de Ezequiel 28, fala que Deus, nesse dia que tirou esse anjo do meio dos outros anjos e o constituiu um anjo da guarda ungido, Deus criou para ele todas as pedras preciosas, o topázio, o ouro, o diamante, entre outras milhares.
estabelecer o trono dele acima dos deuses. Ou seja, de tudo ele receber os louvores e adoração e transmitir para Deus, ele começou a pegar essa adoração para ele. Começou a roubar a adoração de Deus. E começou a querer constituir o trono dele acima do trono de Deus. E esse é o verso que fala em Ezequiel 28. Então, amados, entendemos que o maior intuito de Satanás e dos seus demônios, anjos caídos, é roubar a glória de Deus. O maior intuito de Satanás é fazer com que o louvor da igreja não flua, é fazer com que a nossa adoração não passe do teto. Eu estava pregando mês passado em uma igreja em Salvador, e durante o louvor eu senti que os demônios tinham cercado o prédio inteiro e o louvor não estava passando do teto. O som pifou 2 vezes e foi terrível. E assim, os demônios ele agem em conjunto. Eles são seres espirituais, mas são seres estrategistas. E a igreja do Senhor precisa deixar de ser passiva e aceitar tudo. É assim mesmo, é verdade. Devemos aprender a guerrear, porque Paulo nos ensina em Efésios 6 que a nossa guerra é nas regiões celestes. A nossa guerra não é contra o nosso irmão, a nossa guerra não é contra o nosso colega de trabalho, não é contra o nosso colega de escola, de faculdade, não é contra o líder, não. A nossa guerra é contra as potestades, contra os principados, contra os dominadores e as hostes espirituais que habitam nas regiões celestes. Paulo Aleluia. nos ensina isso. Devemos aprender a guerrear e deixar de ser crentes passivos. Muitas vezes aceitamos tudo. Tinha tanta gente na igreja e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. E Deus me levou aquele dia para quebrar aquele céu. Oh, aleluia, E Senhor. foi se formado. Aleluia. Mas estava tão pesado, irmãos, o clima dentro da igreja, que quando eu comecei a pregar, a irmã que estava intercedendo por mim, ela não aguentou interceder pela pregação. Aí depois ela veio e falou para mim que não estava aguentando interceder. Aleluia. Mas eu disse para ela: maior está em você do que eu está no mundo. E isso fortaleceu mais ela. Amados, Tiago ele nos exorta para resistirmos às ciladas do diabo, às ciladas do inferno contra as nossas vidas. Muitas vezes passamos por muitas provações no nosso dia a dia e não entendemos o que está acontecendo. Eu, por ser ministro de batalha espiritual, recebo o ataque do inferno o tempo inteiro. E aqueles que também não são ministros de batalha espiritual recebem, só que não percebem que estão recebendo ataque do inferno o tempo inteiro. Ontem eu cheguei aqui quinta-feira, comecei a ministrar na sexta. Aí ontem a gente foi para uma fazenda, eu achei que eu ia lá me divertir. Quando chegou lá, estava cheio de demônio dentro da casa. Misericórdia, Deus. Aí eu disse os pastores que foram comigo para poder expulsar o demônio. Eu, meu Deus, achei que ia para eu me divertir, descansar um pouquinho, mas não. Fui para lá expulsar o demônio que estava lá. Aí eu voltei para cá. Quando chegou hoje de manhã, uma dor de cabeça terrível. Tomei remédio, dormi e não passou. Aí Deus me deu discernimento, de ataque. Botei a mão na minha cabeça e orei. Repreendi todo o ataque. Quando eu acabei de repreender, a dor de cabeça sumiu. Aleluia! Porque eu tive discernimento de Aleluia. entender o que é ataque do inferno e o que é realmente mal-estar. Nem tudo que a gente sente é mal-estar. É assim Nem tudo que a mesmo. gente sente é ataque do inferno. É assim mesmo. Por isso, Paulo nos exorta em Coríntios que devemos pedir o dom de discernimento de espíritos, para que possamos discernir o que vem de Deus, o que vem do homem e o que vem do inferno. E Jesus,
verso 6 nos ajuda a resistir. Porque ele nos mostra a nossa armadura de guerra espiritual. Nos mostra peça por peça da nossa armadura. O guerreiro, ele não vai para a guerra desarmado. Ele não vai para a guerra sem armadura. Davi, ele não guerreava desarmado. Até na primeira batalha dele, ele tinha uma arma. A melhor de todas, que era uma pedra e um estilingue. Mas ele tinha uma arma. Gideão, quando os israelitas estavam escravos dos midianitas por mais de 7 anos, Deus deu estratégias de guerra para Gideão. E de 32.000 soldados, Deus escolheu 300 e deu estratégias para Gideão. Separou os 300 em 3 tropas de 100 e cercaram os midianitas. Isso está no Juízes 7. E cercaram os midianitas. E Deus fez com que os midianitas se matassem entre si para libertar o povo de Israel. Aleluias. Josué, quando estava para conquistar territórios para o Senhor, Deus deu estratégia a Josué para rodear Jericó 7 vezes e gritar, e as muralhas de Jericó caíram por terra, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Sangueira, amados. Aleluias. Que a nossa guerra, nós não vemos. Que a nossa guerra nós sentimos por ela ser espiritual. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, relata que somos seres tricotômicos, ou seja, formados por corpo, alma e espírito. Tricotômicos ou tricotomia é um nome teológico dado à divisão das áreas do ser humano: corpo, alma e espírito. Nós temos o nosso corpo físico, ao qual vemos. Temos a nossa alma, que é onde filtra as nossas emoções. Filtra a tristeza, a alegria, o sorriso, o choro. É onde filtra as nossas dores. É a alma. E temos o espírito, que é aquilo que nos mantém vivo, que é o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão. É o nosso espírito que nos liga com o Espírito Santo de Deus. É o nosso espírito que anda em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer uma encenação aqui nesse momento, só para que a igreja compreenda como é a divisão do corpo, alma e espírito, e como é que recebemos os ataques do inferno, para que possamos aprender a guerrear. Eu vou pedir 3 varões aqui na frente, para a gente fazer eu vou pedir um pastor para ser, porque vai ser feito assim. Eu preciso de um homem de Deus, porque vai representar o diabo, que vai ser o tentador, e o outro vai representar o corpo e o espírito. Então, como eu sei que o senhor pastor da igreja hoje da igreja, eu vou pedir que o senhor. Aleluias. Porque é por isso, porque o pastor, ele é o pastor da igreja, o anjo da igreja, e eu sei que não vai ter nenhuma retaliação contra a vida dele. E eu vou pedir a 2 varões, você vem representar o corpo. Aleluias. E esse varão para representar o espírito. Vem em nome de Jesus. O corpo e o espírito vão ficar ligados aqui assim. Um dando de um lado ao outro. Assim de lado. Isso. Aí aqui. Esse aqui é o corpo. Esse aqui é o espírito. A alma e o corpo estão aqui. Porque estão juntos, ligados. A alma recebe as emoções do corpo. Está entendendo? Quem está entendendo agora, Deus? Glória a Deus. Aqui está o espírito, que é o que liga com Deus. Aqui é Deus. Tá ligado? Aí Deus vai e fala ao espírito humano. O espírito humano que está em sintonia com o Espírito Santo de Deus transmite para o corpo a sensação.
Mas se o camarada ele não está em comunhão com Deus, os demônios vão tomar o lugar do Espírito Santo de Deus e vão falar ao Espírito dele. E ao Espírito dele vai transmitir a ele. Aleluias. Estão entendendo? Aí se ele não tiver discernimento de espíritos, discernimento para entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus, ele vai achar que os demônios que estão falando ao Espírito dele, que está transmitindo a ele, é Deus. Mas não é Deus. Porque ele não está ouvindo diretamente de Deus. Ele está ouvindo o que o Espírito dele está transmitindo. Estão entendendo? Então, se ele tem discernimento de Espírito, se ele ora, ele está em comunhão com Deus, se ele está jejuando, se ele está firme, está buscando ao Senhor, se o demônio vai falar com o Espírito dele, o Espírito dele vai transmitir, ele vai entender que não procede de Deus. E quando Deus falar com ele, com o Espírito dele, o Espírito vai transmitir, ele vai ter discernimento e entender que vem de Deus. Amém? Deu para entender como é que funciona a tricotomia? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, meu amado. Deus te abençoe. Obrigado, querido. Aleluia. Amados, essa foi uma simples introdução para que eu possa entrar nessa mensagem. A mensagem que eu vou dar hoje para a igreja, nós entendemos aqui como funciona a nossa composição espiritual. Nós entendemos aqui como possamos resistir aos ataques do inferno, como discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Aleluias. E eu vou estar contando um pequeno testemunho meu para a igreja, para a edificação da igreja. O que eu vivi antes de eu me converter e o que Deus fez na minha vida para que eu viesse a me converter. E o que Deus fez para que hoje me despertasse para trabalhar na área de libertação e batalha espiritual. Aleluias. Amados, na época eu tinha 10 anos, 10 anos de idade, eu tenho 22, me converti com 12, mas antes de eu me converter eu vivi muita coisa, e tive muita experiência com muitas trevas. E durante a minha infância, eu tinha 10 anos, e eu tinha um amigo que era meu vizinho, e a mãe dele era espírita. E eu frequentava na casa dele e convivia um pouco com o espiritismo. A um determinado tempo depois, veio um homem que se dizia filho de santo e começou a conviver dentro da casa dela. E eu frequentava essa casa por ser uma criança, ter um amigo, era vizinho, meus pais se conheciam. Meu pai não era evangélico. E então não entendia das coisas, também não era. E esse rapaz, que ele era filho de santo, ele era macumbeiro, ele começava a invocar entidades, invocar demônios, e a ficar possuído por demônios. E era o dia inteiro aquele homem possuído por demônios dentro de casa. E eu vivia lá e acostumei a dialogar com os demônios. Eu conversava com os demônios como converso com um amigo qualquer, com uma pessoa normal. Dizem que crianças até os 12 anos de idade enxergam o mundo espiritual, enxergam anjos e enxergam demônios. A partir dos 12 em diante, a visão é fechada do mundo espiritual. Porque entende-se que a partir dos 12 anos de idade, alcançamos a maioridade espiritual. Por isso a Bíblia relata que Jesus começou a pregar no templo a partir dos 12 anos de idade. Os judeus acreditam que a partir dos 12 anos de idade se tem a maioridade espiritual. Então, eu com 10 anos, naturalmente eu deveria ver os demônios, mas eu não conseguia ver os demônios. Porque Deus achou melhor me omitir isso.
tipo, por trabalhar com libertação moral espiritual. Se eu não sentir, eu vou perdido. E nessa convivência com esse homem possesso por demônios, eu fui criando amizade, criando laços com ele. E eu comecei a me acostumar com aquilo. E vi que aquele homem tinha poderes. E aí eu, uma criança de 10 anos, comecei a desejar aqueles poderes para mim. Eu achava que os espíritos que incorporavam nele eram espíritos bons, pois eles se apareciam ser bons. Conversavam comigo normalmente, me tratavam super bem, não tinha medo deles. Criou-se com ela uma ligação de amizade entre os demônios e eu, através daquele homem. E eu fui passando a conviver com isso. E chegou um determinado momento que dentro de casa eu comecei a ficar rebelde. Comecei a xingar meu pai, comecei a maltratar meu pai, comecei a xingar a minha mãe, comecei a maltratar a minha mãe, comecei a maltratar os meus parentes, comecei a xingar todo mundo, comecei a arrumar brigas no colégio, comecei a ficar rebelde, pois estava vivendo debaixo de maldição, estava com uma pressão terrível diante de minha vida. Mas eu não tinha entendimento e não tinha ninguém do meu lado que tivesse esse entendimento e passasse isso para mim, para que meus olhos fossem despertados. Eu estava indo para o pior caminho possível. E isso me faz lembrar de Salomão. Em 1 Reis 11, no livro de Reis, Salomão, Deus tinha aparecido para Salomão 2 vezes, tinha dado muitas promessas a Salomão. E em 1 Reis 11, Salomão, ele começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Ele começa a levantar altares para outros deuses, por causa das suas mulheres. Deus tinha ordenado a Salomão que não se misturassem com mulheres estrangeiras, porque elas perverteriam o coração dele. Mas Salomão deixou a ordenança de Deus para trás e começou a fazer laços com mulheres estrangeiras. A filha de Faraó foi a primeira, entre elas tinha moabitas, sidônias, ereteias, e eram 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão, dentro do seu reino, do seu palácio, tinha 700 mulheres ao seu serviço. E essas, ou melhor, 1000 mulheres ao seu serviço. E essas 1000 mulheres, cada uma adorava a um deus pagão diferente. Ou seja, cada uma servia a um demônio diferente. E Deus tinha alertado Salomão acerca disso, que elas iriam perverter no coração dele, mas ele não ouviu a voz de Deus. E começou para agradar as mulheres a acender incenso para um, acender incenso para outro, acender incenso para outro. E assim ele fez para esses 1000 demônios diferentes. E começou a se distanciar do Senhor. E Salomão começou a levantar altares para esses demônios. Levantou altar para Queus, levantou altar para Amon, levantou altar para 1000 demônios diferentes. E se distanciou do Senhor. Esse foi o pior momento da trajetória de Salomão, quando ele fez laços com os demônios. E quando ele fez laços com as suas mulheres e se distanciou dos caminhos do Senhor. E era isso que estava acontecendo na minha vida, pastor. Eu estava fazendo laços com os demônios sem nem perceber, pois eu não conhecia a Deus. Conhecia somente de ouvir falar, mas nunca tinha tido experiências com Deus Todo-Poderoso, com o Criador dos céus e da terra, com o Adonai, com o Yeshua HaMashiach, com a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Aleluia, Senhor! Quantos podem glorificar o nome? Glória a Deus! Aleluia, Senhor amado! Então, amados, com esses laços, eu comecei a conviver, fiquei rebelde, e chegou um tempo que um dos
e falou assim para mim: não acreditei. Então veio um dia, eu estava na porta do quarto, meu amigo sentado, jogando videogame, e eu na porta do quarto, e veio esse um processo de lá. Eu já estava acostumado com ninguém. Aí conversei com o demônio, só que aquele demônio me avisou: olha, você está chamando tanto aquele nome que você vai ter que ver hoje para poder ver se você para de chamar. E aí eu fiquei espantado. E aí esse demônio chamou um demônio mais poderoso, de uma escala maior do que a dele. Nós entendemos que em Efésios 6 os demônios são divididos por escalas, que Paulo nos ensina. E hostes espirituais são os demônios que possuem as pessoas. E esses, dentro da hostes espirituais, têm escalas, hierarquias. E desse menorzinho chegou o mais poderoso. E desse mais poderoso chegou outro mais poderoso. E desse outro mais poderoso chegou outro mais poderoso. E foram 5, até chegar naquele que eu estou gritando, eu vou te chamar. Para vocês terem noção da gravidade disso. E aí quando chegou, o Anderson estava sequinho, se escoando em mim. De um lado para outro, em fração de segundos, parecia que tinha pego um balde de água e jogado em cima dele assim. Ficou molhado, totalmente molhado. Suor que não tinha de onde sair, saiu naquele momento. Os braços e os membros dele se entortaram todo. E não tinha nem como fazer. Os olhos dele, a bolinha preta, sumiram. Ficou totalmente só o olho branco, o olho inteiramente branco. Como é que chama o nome dessa bolinha? Pupila, né? Pupila sumiu. Ficou só o olho inteiro branco. O rosto totalmente deformado. Terrível. Para uma criança nessa altura já tinha 11 anos, para uma criança de 11 anos de idade. Ter uma experiência dessa, no mundo espiritual, é terrível. Se não fosse a mão de Deus, o poder de Deus, eu não estaria aqui hoje para ministrar e contar o que Deus vai fazer, ainda nesse dia. Aleluia, eu creio, Senhor. Eu creio. O livramento que Deus me deu. Eu creio, Senhor. Eu vou contar agora. Eu creio. Nesse momento eu estava paralisado. Fiquei mais ou menos 15 minutos paralisado, sem reação, olhando somente para a cara daquele homem possuído por esse terrível demônio. E ele olhou para mim e disse assim: eu vim aqui hoje para te matar. Em fração de segundos, pastor. Ele estava olhando para mim. Eu sou menorzinho, mas estava olhando assim para baixo. Eu vim aqui hoje para te matar. Em fração de segundos ele olhou para cima e tomou um susto. E disse assim: mas eu não posso te matar hoje, porque tem uma coisa atrás de você que não deixa eu te matar hoje. E ainda não chegou o seu tempo. Eu acho que ele não entendeu. Ele olhou para mim e disse que foi me matar, mas tinha uma coisa que é o anjo do Senhor. Aleluia! Que ele tocasse em minha vida. Glória a Deus! Aleluia! Então, meus amados, isso é um reflexo da mão poderosa de Deus. Isso é um reflexo da mão de Deus. E o que diz em Jeremias 1, versículo 4: desde o ventre da sua mãe eu te escolhi, e para as nações te dei por profeta. E eu estava debaixo dessa promessa, pastor, e eu não sabia. Eu não entendi naquele exato momento o que era essa coisa que ele disse que não deixava que ele me tocasse. Mas hoje eu entendo que o Senhor enviou um anjo de guerra que saiu de lá do trono com espada desembanhada de fogo. E no momento que o demônio apareceu, hoje apareceu assim atrás dele: esse daí você não toca não, esse aí é do Senhor. Aleluia! Esse aí está guardado para o Senhor. Eita Deus querido! E esse foi o maior livramento da minha vida. E nesse momento, ele saiu assim e disse: ele olhou, se assustou, falou isso e falou assim: eu não vou poder te tocar, mas se você me chamar de novo, eu vou te derrubar. E aí, passou esse episódio,
depois, eu tinha esquecido, né? A criança esquece das coisas. Aí eu tinha esquecido, e eu tinha discutido com meu primo, briguei com meu primo, e aí saí correndo atrás dele, xinguei ele no mundo que não podia. Aí eu fui pular na janela da casa de minha tia. Aí quando eu pulei, eu caí de cara no chão. Pum. Aí quando eu caí de cara no chão, eu lembrei. E se eu chamasse de novo, o demônio ia voltar e ia me derrubar. E ele cumpriu o que ele tinha prometido. E aquilo despertou em mim que o negócio estava sério pro meu lado. Que não era brincadeira. E aí eu tive o privilégio de receber um convite de um outro amigo meu para ir numa festividade na igreja, no culto de jovens. Culto de jovens, irmãos, é algo tremendo e salva muitos jovens. Aleluias. Eu trabalho com libertação, mas dentro da minha igreja eu trabalho com jovens também. E eu procuro fazer o maior passo, o que for para fazer, para que os jovens permaneçam na igreja. Para que os jovens permaneçam firmes na igreja. Aleluias. Eu, grupo de jovens, iremos fazer um evento chamado Viva Jovem dentro da igreja. Serão 2 dias de avivamento, para poder despertar os jovens que estão mortos e frios na igreja. Aleluias. Porque o diabo, muitas vezes, ele não quer ser os jovens da igreja. Ele prefere muitas vezes que os jovens fiquem e enchem a igreja, mas que não sejam fiéis ao Senhor. Porque ele não está incomodando ele. Então, ele não tem vontade de tirar. Estão entendendo? Então, por isso que é necessário um trabalho de força com os jovens. Aleluias. A Bíblia nos alerta em Isaías 40. Jovens, sois fortes porque eu me seja maligno. Aleluias. Eu não me lembro se é Isaías 40, mas se eu não me engano é. Tem uma passagem muito parecida em Isaías 40. Se eu estiver errado, vocês não me perdoem. Então, amados, depois desse episódio que eu caí, eu fui para a igreja. Aí fui para uma festividade no culto dos jovens, gostei. Foi no sábado, aí fui no domingo, gostei. Fui na terça, gostei. Fui na quinta, gostei. Fui no sábado novamente no culto dos jovens, gostei. Quando foi no domingo, fui primeiro a levantar a mão e aceitar Jesus. Aleluias. Porque eu entendi que aquilo que eu precisava para me completar estava ali dentro. Aquilo que eu precisava para me encher e me libertar daqueles demônios que estavam oprimindo a minha vida estava dentro daquela casa de oração. Aleluias. E desde então, minha vida virou uma guerra espiritual. E houve uma transição que eu mudei de igreja e eu pedi a Deus. Orei assim: Deus, eu iria mudar, mas eu te peço que eu não fique mudando de galho em galho. Eu te peço que o Senhor me coloque no ministério, onde o meu chamado pastoral, onde o meu ministério vai ser despertado, porque eu venho ser usado do Senhor como o Senhor prometeu. Aleluias. O Senhor enviou para a igreja abençoada, que com 2 meses lá, Deus enviou um pastor que trabalha com libertação de lá do Paraná, de lá do Paraná. Ele é muito conhecido internacionalmente, ele só está em igreja grande, em igreja pequena. Ele foi pregar lá, porque Deus queria me despertar. Aleluias. Porque Deus queria despertar no ministério. E o testemunho dele chocou com o meu testemunho. E a partir daí, meu ministério foi despertado. E a partir daí, eu deixei de ser um crente passivo, que aceita tudo, e virei uma dinamite nas mãos de Deus, que explode o inferno. Olha aí, Deus. Agora que eu chego, os demônios saem correndo, porque não dá para ocupar o mesmo espaço entre os demônios
encerrando, que já deu 9h10. Mas antes, eu queria pedir a autorização do pastor para poder orar, para que Deus renove a eles. Aleluias. E renove a unção deles, a autoridade sobre a vida deles. Amém? Gostaria de pedir que só quem entendeu essa ministração de hoje, só quem vai sair daqui hoje, agora inocente, renovado em Deus, vem aqui à frente. Que vocês vão ser revestidos de uma unção nova sobre a vida de vocês. Eu queria pedir que pudesse vir à frente, em nome de Jesus, somente aqueles que querem essa unção da parte de Deus. Amém, Jesus. Eu queria pedir que você se concentre agora, se desligue de tudo, se desligue do colega do seu lado, então se concentre agora com Deus, com o Eterno. É Ele que vai derramar a unção. Eu sou apenas um canal de bênção. Se concentre com Ele. Se possível, feche seus olhos e se concentre com o Eterno nessa noite. Não me olhe, não olhe para o irmão, olhe para Deus. Porque a unção vai ser derramada, vontade do Senhor nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Aqui estão, meu Deus e meu Pai eterno, todo-poderoso. Yeshua HaMashiach, o grande eu sou. Santo, 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 santo é o Senhor. Os 24 anciões estão diante do teu trono e dizem somente essas palavras: Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, Deus. Aqui estão os teus servos nessa noite, Deus Todo-Poderoso. E eu te peço, Deus, derrama, Senhor, agora. Derrama de unção nova, meu Deus. Transforma, Senhor, agora. Derrama, Senhor, agora, em nome de Jesus. Renova essas vidas, Deus, para que o teu nome venha ser glorificado, Senhor, agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, com a tua glória, Senhor da glória. Vem, Senhor, com a tua paz, Deus. Vem, Senhor, com o avivamento, Senhor. Vem, Senhor, com o teu fogo, Deus. E consome, Deus, tudo aquilo que não pertence a ti. Tudo aquilo que não procede de ti. Recebam agora o fogo do Senhor. Recebam agora o Espírito Santo. Recebam agora o renovo da parte de Deus. Recebam agora a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Recebam agora no nome santo de Jesus. Recebe em nome 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 de Jesus. Porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Renova o vinho do Espírito Santo de Deus. Recebe em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso que está no céu, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Senhor da glória. Aqui está a tua serva, Deus, que saiu da tua casa para te adorar. Saiu da tua casa para ouvir a tua palavra, Senhor da glória. Saiu da tua casa para ser ministrada, para receber uma unção nova da tua parte, Deus. Então derrama agora, Senhor. Derrama em nome de Jesus. Derrama o teu Espírito Santo, Deus. Derrama em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu, Senhor da glória. Aqui está a vida desse homem, Deus. Em nome de Jesus, o Senhor conhece os desejos do teu coração. O Senhor conhece as pelejas, Senhor da glória. O Senhor conhece todos os planos do coração deste homem. E eu te peço que visita agora este coração. Em nome de Jesus, visita esse coração. Tira toda a mágoa e que ele possa estar liberando perdão para que ele tenha que liberar o perdão. Em nome de Jesus. Eu ministro sobre a vida desse garoto. A Bíblia diz: deixai vir as crianças, porque delas é o reino dos céus. Eu profetizo que esse menino será um homem do Senhor. Ele estará na casa do Senhor todos os dias da vida. Não se desviará nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para a frente, mas permanecerá nos teus caminhos, para que o teu nome venha a ser glorificado. Deus, em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida dessa jovem, Deus, pela autoridade do teu santo nome.
nome, confiando na unção que é derramada sobre essa igreja, confiando na unção que é derramada sobre mim. Eu te peço que derrame um bálsamo de renovo. Renova em nome de Jesus. Renova, Senhor, agora em nome de Jesus. Sobre essa senhora, eu profetizo bênção sobre a vida dela, em nome de Jesus. Profetizo restauração da saúde, em nome de Jesus. E profetizo vitórias, em nome de Jesus, para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, agora. Aleluia, Deus e Pai, Todo-Poderoso, que está no céu, Senhor. Oh, Deus, aqui está a vida, Senhor, agora desta mulher, Deus. E eu apresento ela, Senhor, diante das tuas mãos, Pai. Contempla, Senhor, os desejos do coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus, derrama, Pai. Muitas vezes achamos que o Espírito Santo de Deus vai se manifestar com fogo. Muitas vezes achamos que Deus vai fazer chover essa noite. Mas às vezes Deus se manifesta com uma brisa suave. Sinta a brisa suave do Senhor na sua vida. Sinta a brisa suave do Senhor no seu coração nessa noite. E receba o bálsamo do Senhor sobre a sua vida. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu ministro sobre essa vida nessa noite, Senhor. Ela entendeu, Senhor, agora que precisa ser renovada, Deus. Que precisa de unção. Coloca a mão para cima assim. Essa mão simboliza um cálice. O teu cálice. E essa noite, o Senhor faz o teu cálice transbordar. Para que o nome dele possa ser glorificado através da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo todos aqueles, os demais que estão aqui, Senhor, agora, que entenderam essa ministração. Eu libero toda sorte de bênçãos. E que essa semana venha ser uma semana abençoada, uma semana de lutas, mas em todas as lutas nós somos mais do que vencedores, pois temos Cristo que nos salvou, temos nosso Deus de guerra, o nosso general de guerra, e todas as batalhas e todas as muralhas que se mostrarem diante dos teus servos cairão por terra, na autoridade do nome de Jesus. Só quem crê e recebe, levanta a mão. Aplauda o Senhor, da glória a Deus. E diga: eu recebo, em nome de Jesus, a minha vitória. Glória a Deus. A palavra do pastor. Quantos prometem